Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? Neste episódio de estreia, temos a honra e a alegria de receber a professora Márcia Mota, atual presidenta da Associação Nacional de História, ANPU. Márcia Mota possui uma longa e reconhecida trajetória intelectual, nacional e internacional. É professora titular do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora 1 do CNPq. Suas pesquisas são referência em História Agrária no Brasil. É doutora em História pela Unicamp, possui graduação e mestrado em História pela UF. Realizou 4 estágios de pós-doutorado ao longo de sua carreira: Universidade de Lisboa, USP, UFMG e Universidade de Paris. Coordena o Proprietas, atualmente um Instituto Internacional de Ciência e Tecnologia dedicado à história social das propriedades e do direito de acesso. Márcia Mota vem conversar conosco sobre a regulamentação da profissão de historiador, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, e sobre a importância da ANPU para todos nós, profissionais da história e sociedade. Márcia, muito obrigada por participar deste projeto. É uma alegria tê-la conosco. Márcia, qual a importância e o impacto da regulamentação da nossa profissão para as historiadoras e os historiadores brasileiros? Você poderia nos falar um pouco da história da luta pela regulamentação, suas personagens principais e o papel da ANPU nessa conquista? Boa tarde a todos os seres humanos, a todas as pessoas. Eu gostaria de imediato agradecer o convite e a oportunidade de poder falar sobre a Associação Nacional de História, entidade criada em 61 e que, portanto, fará 60 anos no ano que vem, numa confraternização que esperamos que seja presencial, mas se não for possível que seja virtual, com o apoio e a presença de todas as pessoas que, direto ou indiretamente, estão envolvidas no conhecimento histórico, no saber histórico e são copartícipes, desse projeto de dar a conhecer a importância, a erudição e a complexidade do conhecimento histórico produzido por historiadores e historiadoras de todo o país. Para falar sobre a regulamentação, nós estamos num período, um pouco de êxtase diante dessa vitória, uma vitória construída a partir de um passado de luta por parte de inúmeros historiadores que estiveram à frente da presidência dessa associação. No final de 2019, no entanto, logo 6 meses após essa nova gestão assumir, nós colocamos como prioridade, uma de nossas prioridades, o processo de regulamentação da profissão, onde queríamos tão somente e a princípio apenas saber como era o estado atual da questão, que poderíamos fazer em relação a esse processo. E na reunião de dezembro de 2019, eu solicitei a um dos diretores que assumisse a tarefa, que pudesse assumir a tarefa, e aí eu devo agradecer de imediato o apoio e engajamento da Adalberto Paes, que é do Amapá, e especialmente de sua esposa, Lara de Castro, que é também a presidente da ANPU Amapá. E a partir daí, o engajamento de Adalberto e de Lara foram se construindo um grupo de historiadoras, historiadores que procuraram criar uma sinergia no entorno da questão da regulamentação a partir da entrada de vários outros colegas, como o Germiniano, como o Flávio Vervacini, o Tito Barros,
o Benito Smith, que procuraram ajudar o Adalberto e a Lara nessa travessia. Na discussão sobre a regulamentação, o papel da mídia foi central, na medida em que conseguimos construir uma discussão mais ampla, para além da academia, sobre o papel do historiador e da historiadora, em especial a partir da mobilização que foi muito intensa após o veto do presidente Bolsonaro. Na verdade, esse comitê de mobilização, que a gente poderia chamar assim, coordenado pela Lara de Castro, teve vários auxílios em vários lugares, mas ele foi, sobretudo, o resultado desse coletivo, que somou esforços realmente para tentar compreender quais eram as filigranas das discussões políticas, como poderíamos entrar na discussão de um debate político que muitas vezes nos escapa, em especial com a ascensão da extrema-direita, mas, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas pelo grupo, a Vitória expressou efetivamente que já era mais do que necessário que a regulamentação se colocasse. Acho importante também, nesse processo de mobilização, a redação de um texto que foi entregue a todos os deputados e senadores, texto esse clamando pela importância da história, a história como direito da nação, e a partir dessa discussão de que ser historiador ou ser historiadora não é algo que pertence a todas as pessoas, independentes da sua formação, mas que é, antes de tudo, um conhecimento extremamente rigoroso, complexo e difícil, que deve sim ser estimulado por todos e todas, e que deve reconhecer a intenção de todos de acionarem a história como elemento de legitimação do seu passado e de sua própria construção como indivíduo. No entanto, a regulamentação também coloca clara a importância de ressaltar exatamente essa erudição, essa formação cuidadosa, difícil, para que a gente escape da visão de que ser historiador é ter uma opinião. A qualquer opinião, enquanto historiador ou historiadora, deve ser embasada por fontes, por teoria, por um método, e que, portanto, é a partir dessa valorização que a gente escapa dessa noção simplificadora de que basta acionar o passado, que ele está lá à procura de justificativas para os seus atos presentes. Eu acho que o veto propiciado pelo Bolsonaro acabou também fazendo com que as pessoas acreditassem na importância dessa luta, e a ação do Valdir Araújo através da mídia que foi criada pelo ANPU, pela hashtag Derruba o Veto, pela quantidade incomensurável de memes, de mobilizações visuais que esse setor de mídia conseguiu produzir, fizeram com que essas coisas chegassem ao público mais geral, aos historiadores e historiadoras do ensino básico, que viram nessa proposta de regulamentação uma chance de ver reconhecido o seu próprio trabalho, o trabalho esse tão importante e tão decisivo para a própria história do país. Então, nesse sentido, a regulamentação também demonstrou para os historiadores e as historiadoras do Brasil, das salas de aulas, milhares de salas de aulas que estão em todas as partes, que esse conhecimento daquele professor é um conhecimento tão importante, tão decisivo, tão incontornável como o da matemática, como do português, como das ciências em geral. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma grande vitória. Ainda vai acontecer vários embates em relação a qual foi esse processo histórico, quais são os seus principais personagens. Eu acho que hoje isso é o que menos importa, mas o que é mais importante e decisivo é efetivamente reconhecer que, em plena tragédia da pandemia e em face desse desgoverno do Bolsonaro, os historiadores e historiadoras conseguiram dizer que nós viemos para regulamentar a nossa profissão com cercas vivas, mas ressaltando o tempo todo que esse conhecimento não é fácil, não é passível de deformação, de falsidades, de fake news, e que nós estaremos sempre preparados para desnudar as mentiras e as falácias produzidas pela extrema-direita. Márcia, qual a importância de uma entidade como a ANPU para nós historiadores e historiadoras e para a sociedade brasileira em geral?
É difícil falar sobre a importância da Associação Nacional de História para a sociedade como um todo. Eu acho que isso é um processo intermitente, é um processo difícil de avaliar, porque em algumas situações históricas, a ANPU teve papel decisivo. Eu vou lembrar aqui só a educação sem partido na última gestão, foi fundamental a atuação da ANPU nesse processo, mas eu acho que esse é um aprendizado difícil e cuidadoso. Eu acho que a ANPU se associa hoje a uma entidade mais mobilizada, cada vez mais mobilizada, não que ela não tivesse sido antes, mas hoje, em face a esse governo de extrema-direita, ela passa a ter um papel ainda maior, porque ela é o lugar onde os historiadores e as historiadoras se veem representados como uma entidade que fala em nome da história, que tem a chancela para falar da história com H maiúsculo. Nós não estamos aqui reivindicando nenhuma exclusividade em relação à associação. Nós temos associações de historiadores da ciência que é ótima, excelente, maravilhosa. Associações ligadas à história moderna, à história contemporânea, à história oral. Há várias linhas, né, de reflexão que a história, enquanto conhecimento científico, produz. Mas eu acho que a Associação Nacional de História, enquanto entidade que agrupa todos os historiadores e historiadoras, independente da sua temática inaugural, é uma entidade que tem muito a nos auxiliar e cada vez mais na própria construção de uma ética sobre o fazer histórico. Eu acho que a grande contribuição da Associação Nacional de História nos próximos anos será a construção de uma ética, de um código de ética que faça com que nós possamos nos proteger e proteger os nossos colegas. Em face da extrema-direita, fica cada vez mais claro para a equipe que hoje gerencia a Associação Nacional de História, e eu estou falando de todos os coordenadores e presidentes regionais, do norte ao sul do país, jovens de várias gerações, de que todos percebem hoje com muita clareza o papel da associação na proteção daqueles professores e professoras que por alguma razão são ameaçados pela extrema-direita ou pela ignorância crassa que ronda parte da população brasileira muito mais afeita às explicações simplórias, às definições absurdas do que propriamente à problematização dos grandes desafios e problemas enfrentados pela sociedade brasileira e, por conseguinte, pela própria ANPU. A associação também, nessa gestão, ela se aproximou ainda mais da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, a SBPC, a mais importante entidade brasileira que envolve todas as entidades de ciências ou boa parte das entidades de ciências do país, e essa aproximação tem nos feito perceber cada vez mais o quanto é importante a construção de novas redes de aliança entre os historiadores e com os historiadores e para os historiadores e historiadoras, para que a gente nos fortaleça enquanto campo científico, enquanto mobilização política, enquanto cidadãos. Você poderia falar mais como a ANPU vem ampliando o diálogo com a sociedade nos últimos anos? A ampliação do diálogo com a sociedade tem se dado por várias formas e nós estamos, ao menos nessa gestão, aprendendo a lidar com a sociedade como um todo. É claro que nós já fazíamos isso em várias instâncias, mas a pandemia acirrou e aumentou ainda mais a responsabilidade da associação. Então, temos produzido várias lives toda semana, tentando levar ao público em geral os principais intelectuais que estiveram envolvidos na própria discussão sobre o conhecimento histórico. Há também um esforço por parte da área de educação, principalmente com a constituição do prêmio Daphne Lom, uma intelectual impecável, que nos anos 80 nos colocava a importância da área de educação na própria formação dos historiadores e das historiadoras. Bom, eu acho que a ampliação do papel da ANPU na sociedade é um processo, eu acredito que longo, demorado, difícil, sempre incompleto, porque a associação tem, ao longo desses anos, procurado encontrar caminhos de aproximação, mas esses caminhos não são dados. Eu acho que um grande avanço que essa gestão produziu foi, e isso provocado pela tragédia da pandemia, foi a questão das lives. As lives produziram, principalmente a ANPU de Norte a Sul, que a gente conseguiu, através do convite feito aos vários presidentes
antes das sessionais, perceber que o nosso associado, o curioso, tem acesso a quais são as grandes questões e percursos de cada regional do país, porque são regionais muito diferentes, com dificuldades muito distintas. Isso foi muito interessante para dar a conhecer os desafios de cada uma delas. Também eu acho importantíssimo que nós construímos mecanismos de aproximação com o público em geral, através do Twitter, do Instagram, do Facebook, chamando a atenção, pedindo auxílio, se colocando à disposição, colocando as nossas próprias incompletudes. E esse setor de mídia que atua principalmente em períodos de efemérides se tornou um elemento importante para que a AMPU se faça conhecer e seja cada vez mais legitimada. É claro que isso sempre traz tensões, alguns memes vinculados sempre criam interpretações divergentes, reclamações aqui e acolá, mas eu acho que, para além das críticas que, obviamente, foram feitas e devem ser feitas, eu acho que o saldo final tem sido muito positivo, na medida em que as nossas ações se direcionam para esse público que não é formado necessariamente nas grandes universidades, com doutorado, com mestrado, mas sim aquele profissional de história que exerce o seu papel enquanto historiador em sala de aula, criando, a partir do conhecimento produzido pela academia e pelo seu próprio conhecimento enquanto professor, novas interpretações e novas criações sobre o conhecimento histórico. Então, se eu poderia falar dessa aproximação, se eu posso falar dessa aproximação, eu creio que ela é ainda muito incompleta. Eu acho que a próxima gestão terá esse desafio de se colocar ainda mais, a associação se abrir ainda mais para os problemas que nós, enquanto cidadãos, enfrentamos e, principalmente, em face desse momento histórico em que nós estamos sempre sendo sufocados pela fake news, pela deturpação, pela construção de uma narrativa que não é uma narrativa, senão a própria mentira, Para o negacionismo, em suma, para usar um termo que agora é bem recorrente. Então, essa aproximação com a sociedade, ela, acima de tudo, nos coloca o desafio de dizer, pera lá, há coisas que são incontornáveis. As interpretações sobre determinado acontecimento histórico são sempre muito bem-vindas, são parte da formação da história, da luta pelo que as pessoas gostam de chamar de usos do passado, mas, de fato, existem fatos, existem evidências que não são substituíveis. Portanto, para os historiadores e historiadoras, parece simples, mas hoje é cada vez mais importante dizer e reiterar para essa sociedade que a ditadura foi um período absolutamente cruel e nunca mais deve retornar a um país como o nosso, aliás, em nenhum país, de que o racismo é, sim, um fenômeno estrutural na sociedade brasileira, a grilagem de terras é um crime contra a nação, a gente deve continuar dizendo isso para todos. A sociedade ainda é muito sexista, a sociedade brasileira é muito desigual, a sociedade brasileira é muito conservadora e a história é um elemento importante para que a gente tenha um projeto de futuro mais generoso, mais acolhedor, mais sustentável. E por causa disso, e acima de tudo, eu acho que a história tem um papel, e a Associação Nacional de História tem um papel muito importante nessa longa travessia rumo ao reconhecimento ainda maior do nosso campo científico. Por fim, qual a mensagem você deixaria para os jovens profissionais da história ou para os alunos do ensino médio interessados em seguir nossa profissão? Afinal, o que faz nossa atuação tão necessária em diversos espaços? Em primeiro lugar, se eu pudesse falar de uma mensagem para os jovens que, porventura, venham a escolher a área de história como parte da sua formação, em primeiro lugar, saber que esse conhecimento impõe ao historiador e à historiadora, ao professor de história, à professora de história, ao curioso em relação ao passado, um compromisso ético fundamental. Eu acho que, para além da imperiosa necessidade dos jovens reconhecerem que conhecer história implica estudar, ou seja, transformar parte da sua vida num processo contínuo, ininterrupto de estudos, de reflexões, de análises. Mas, para além disso, há uma outra questão que é fundamental, que a verdade significa que reconhecer essa disciplina
como seu campo de atuação, significa, antes de mais nada, ter um compromisso ético para a produção do conhecimento histórico. Um bom historiador, uma boa historiadora, um bom professor, uma boa professora de história, não é aquele necessariamente que conheça todos os campos de atuação e todas as temáticas possíveis que são abraçadas por esse campo de conhecimento, esse campo científico. Mas implica muitas vezes, na maior parte das vezes, escolher uma temática para verticalizar essa temática, para desnudá-la, para esquadrinhá-la, para conhecê-la de perto e assim poder ajudar de fato a sociedade a pensar sobre o uso do passado, sobre as narrativas que são construídas sobre aquele passado que incidem hoje em relação aos problemas do nosso presente. Então, é muito comum as pessoas imaginarem que quando eu estou falando isso, eu estou dizendo, a gente deve estudar só Brasil República do Brasil. Não, eu acredito que o conhecimento histórico deve ser absolutamente livre, deve abarcar todo o conhecimento, e não é à toa que vários historiadores de história antiga, por exemplo, são muito atuantes no cenário político da nossa associação, por exemplo, o que nos coloca a questão de que não é a escolha do tema estrito sensu, mas sim a reflexão deste tema que você está abraçando para uma questão que lhe é muito importante. Então, é possível estudar a questão da democracia estudando história antiga, é possível estudar o sexismo brasileiro estudando feitiçaria, é importantíssimo estudar a religiosidade popular estudando messianismo, é fundamental estudar o fenômeno, por exemplo, da grilagem, que me é caro, estudando mecanismos de ocupação colonial no Brasil. Esses pontos nos levam à discussão de que não existe uma linha reta com o passado. Óbvio que não. Mas existem linhas de continuidade que devem ser recuperadas, discernidas, encontradas aqui e acolá, para que os jovens possam entender que, para além do senso comum, existe algo muito complexo. Algumas forças pouco visíveis. Os historiadores e historiadoras, quando chegam à universidade, eles chegam muitas vezes iludidos de que ali, naquele espaço, eles vão encontrar a verdadeira história, a história que eles devem abraçar. De fato, ali eles vão encontrar nas grandes universidades do interior do Brasil, nas capitais, etc., aquilo que eu acho que é mais importante, o compromisso ético do historiador, a preocupação que ele tem de passar para os seus alunos os elementos com os quais ele lida para entender aquele passado. E para aqueles jovens compreender também que aquele conhecimento produzido ali é o resultado de uma travessia muito cuidadosa. Então, eu sempre digo, se você quer apenas falar e não ouvir, se torne um dentista. São maravilhosos, tem uma atuação muito importante na sociedade brasileira. Se você quer construir e não quer muito discutir, faça lá a sua ponte com as técnicas que já são reconhecidas. Se você quer ser um artista, seja um artista e viva feliz com a arte. Agora, se você quer ser um historiador, é muito importante que você reconheça que essa profissão não é para qualquer um. Qualquer um que eu estou falando, não no sentido classista, ético, qualquer bobagem que alguma pessoa invente. Qualquer um no sentido de que as pessoas têm que assumir o desafio de estudar, de pesquisar. E isso não é uma coisa que se reduz a um ano, 2 anos, 3 anos. A profissão de historiador é um projeto de vida. E só assim, quando a gente reconhecer que a profissão é um projeto de vida, é um projeto de reflexão sobre algum tema do passado, a gente dá sentido à nossa própria vida e, portanto, também dá sentido ao campo científico da qual abraçamos com tanta dificuldade. Não é uma profissão fácil, não é uma profissão rápida, não é uma profissão que nos dará recursos financeiros para que a gente olhe o passado e diga assim, valeu a pena ter estudado tanto, mas, ao fim e ao cabo, é uma profissão que nos coloca diante da nossa responsabilidade em face aos grandes mazelas da sociedade brasileira e da sociedade como um todo. Eu acho que ser historiador e ser historiadora é talvez uma das coisas mais bonitas que um ser humano pode fazer quando passa por aqui, nesse planeta chamado Terra. Obrigada. Muito obrigada, professora Márcia Mota, atual presidenta da Associação Nacional de História, ANPU, por essa entrevista. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é atraente.
composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.